A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Muito boa tarde. O programa Mais Saúde, fazia tempo que eu queria trazer uma grande e querida amiga, colega, enfim, a gente se encontra muito nos cursos de pós-graduação, ela dá aula e eu admiro muito essa pessoa que eu convidei, porque como vocês sabem, eu só convido aqui para o programa para vocês quem eu gosto muito e que tem muito conteúdo para passar, principalmente conteúdo de fácil acesso para a gente colocar em prática. Então hoje, meninas, meninos, preparem os telefones. Ligue 0 operadora 11 2039 1410, o telefone da América. Ligando aqui porque quem é minha convidada de hoje é a doutora Odete Santos. Quem que é a Odete? Ela é farmacêutica, ela é bioquímica, ela resolveu que queria estudar medicina, que é uma coisa que todo mundo da área da saúde tem sempre aquele sonho, um dia eu podia estudar medicina, ela foi estudar medicina, ela está no 2º ano, depois ela pode contar um pouquinho isso pra gente. Ela tem uma especialização, ela é especialista em suplementação dessa área toda ortomolecular, tem formação clínica em medicina ortomolecular, ela é crioprata, ela dá aula simplesmente do seguinte, de cosmética ortomolecular. De suplementação, ela dá aula para médicos e nutricionistas. Fala de cosmética, de dermatofuncional. Conclusão, gente, tudo que vocês quiserem saber, basta perguntar. Que a Odete entende, responde e o máximo. Ela vai responder de uma maneira que todo mundo entende e vai dar dicas para a gente poder colocar em prática com aquilo que a gente tem em casa ou que pode comprar na feira. Odete, muito, mas muito obrigada por você ter se disponibilizado. Você que é uma pessoa tão especial, né? Se dá e se doa tanto para todos, para todas nós. Queria agradecer a tua presença, porque eu sei que hoje esse programa vai fazer diferença na vida de muita gente. Na realidade, eu quero agradecer, né? Agradecer eu. Eu preciso agradecer a oportunidade de poder multiplicar o que a gente já aprendeu, o que a gente já semeou e poder semear mais ainda. Amém, amém. E nós tivemos 3 perguntas que eu pedi justamente para as ouvintes estarem hoje acompanhando o programa, porque você viria e eu ia então fazer as suas perguntas para você poder estar respondendo. Nós tivemos a pergunta da Regina Maria Trindade, do Parque América. Ela disse assim: no mês passado, lavei a cabeça e fiquei com a garganta inflamada. Aí ela disse que tomou por conta própria amoxicilina. E ela pergunta se esse remédio faz mal para o fígado, porque ela disse que já teve hepatite quando criança. O que será que a Odete vai falar para ela? Na realidade é assim, antibiótico a gente não pode tomar por conta própria. Quer dizer, a amoxicilina, para quem não sabe, é um antibiótico. Uhum. Aliás, o que é um antibiótico, né? O antibiótico, ele é uma substância que ele é produzida por um outro bichinho, vamos falar bichinho, né? As bactérias, vamos classificar carinhosamente elas de bichinhos. Isso. Que é um antivida do outro. Então, assim, a gente tem um bichinho A que produz uma substância que mata o bichinho B, tá? Então, a amoxicilina ela é produzida, hoje ela já é parcialmente sintética, tem alguns laboratórios que já faz totalmente sintética, e ele consegue fazer o quê? Matar alguns micro-organismos dentro do corpo. Só que ele não mata de forma seletiva. Ele mata os bons e os que não são bons, o que podem estar causando alguma doença. Então, quando a gente toma de forma indiscriminada, você está matando os dois. Está matando os do bem e os do mal. E os do bem, o que eles fazem? Os do bem, eles protegem o nosso sistema de defesa, produzindo substâncias que vão ajudar a qualidade da nossa resposta de defesa. Eles vão ajudar a gente a absorver alguns minerais que fazem parte da constituição do nosso corpo. Por exemplo, cálcio, por exemplo, magnésio, que ajuda a resistência do nosso osso, dos nossos dentes. Magnésio é uma outra substância super importante que ajuda a gente a relaxar, aprofundar o sono. Então, a tirar aquele estresse, né, que a gente tem um tanto na nossa vida, tá? Que outras coisas que ele faz? Ele ajuda a gente a melhorar a digestão.
para absorver o que a gente tem. Quando a gente ingere, né, pela boca, a gente tem que quebrar em partículas muito pequenas. Ele ajuda a criar uma condição química para que isso ocorra. Fora isso, são tantas, né? Ele ainda diminui o colesterol, ele ainda ajuda a absorver os sais biliares, porque a gente produz os sais biliares, só que quando o intestino está terminando, a gente faz o quê? Vai lá e reabsorve para não precisar produzir muito. Porque o fígado tem outras coisas para fazer. Aliás, uma lista enorme que o Pai do Céu deu de coisas para ele fazer. Exatamente. Então, olha que interessante, porque a gente ama o magnésio, é o maestro, vamos dizer, dos minerais, né? Então, de repente, a Regina tomando, assim, uma amoxicilina que talvez ela tivesse na casa dela, até por uma outra situação, o que ela não pode estar comprometendo? E assim, ela perguntou se tem algum problema no fígado, né? Na realidade, a amoxicilina, ela também, a gente chama isso de metabolizada, né? Ela passa no fígado e ela é ativada numa segunda substância. Então, um fígado que ele já não trabalha na potência máxima pode sobrecarregar mais ainda. Então, não tem aquela listinha que o Pai do Céu deu de atividade, então você vai lá e põe mais uma. Então, a sobrecarga é maior, sim. Que ela disse que já teve hepatite quando criança. Então, uma pessoa que já teve uma hepatite, este fígado, ele não trabalha a 100%? Não. Ele pode ter áreas de lesões, né? Que pode ser como se ele perdesse algumas áreas no fígado de utilidade. Então, pedaços do fígado já não trabalham muito. Aí, claro, vai depender da intensidade que ela teve, o quanto ela pegou, né? Quanto tempo ela ficou, quanto tempo o vírus lesionou, algumas coisas. Mas ele já não está mais 100%. Bom, então, gente, nada de ficar tomando remédio assim por conta própria, principalmente o antibiótico. A gente sabe, né, Odete, que a nossa população tem um problema enorme, né, de acesso à saúde. Então, às vezes, faz uso, assim, do que tem à mão, do que alguém comentou. Mas é por isso que eu digo que tem um programa Mais Saúde, que tem convidados, assim, que nem você, que a gente vai acabar dando 1000 dicas. Então, por exemplo, no caso dela, lavou a cabeça, ficou com dor de garganta. Uma pessoa que acaba, assim, lavando a cabeça, tendo dor de garganta, o que ela deveria fazer ao invés de tomar um antibiótico? Ela pode fazer gagarejos, então ela pode fazer um gagarejo com vinagre, ela pode fazer um gagarejo de chá de gengibre, ela pode fazer um chá, tem uma planta que chama lótus, que a gente pensa que é até mito, né, mas ela existe. A raiz de lótus, quando a gente pode fazer um chá de 1,5 litro de raiz de lótus e ir tomando por uma semana esse 1,5 litro. Então todo dia vai lá e pega um pouquinho, uns 3 dedinhos de um copo, toma 3 vezes ao dia. Um pouquinho 3 vezes ao dia. Durante uma semana daquele 1,5 litro. O que ele vai ajudar? Ela ajuda a resistência do pulmão e principalmente da mucosa até o caminho da garganta até chegar ao pulmão. Olha que bacana. Isso já vai melhorar muito. Um chá de gengibre também, ela pode fazer tanto um gagarejo quanto um chá de gengibre. E para a Regina, que fez essa arte de tomar o antibiótico por conta própria, já teve hepatite, o que a gente pode dar de dica para ela para dar uma melhoradinha nesse fígado? Então, o fígado, ele gosta de coisas amargas, né? Então, a gente pode fazer um jiló em casa, né? Se possível, não colocar óleo, tá? Então, pode dar uma refogadinha, pega o jiló, pode dar uma ralada nele e assar. Então, rala ele, assa. Terminou, daí você pode pôr algumas ervas, por exemplo, pode pôr um orégano, que ajuda também a diminuir muito dor articular, entendeu? Já vai ajudar, já vai diminuir a inflamação, já vai diminuir a sobrecarga do fígado. Então, pequenas dicas. E tudo que é amargo é do bem. Então, isso, rúcula... tudo que é amargo ajuda muito o fígado. Então, fundo de alcachofra ajuda muito o fígado. Então, Regina, capricha pra gente dar uma compensada nessa arte que você fez. A Yolanda, do Jardim Martini, ela disse que o cunhado dela levou um tiro. Quando eu estava contando falando porque eu li as perguntas antes para a Odete, ela já foi fazendo o caminho que a bala fez, né? Porque levou um tiro há 1 mês que perfurou o pulmão, atingiu o fígado e o abdômen. Então ela já ficou vendo da onde veio o tiro, por onde que penetrou, etc e tal. Aí a Yolanda está dizendo que ele está com muita flatulência e está tomando Luftal por conta própria. O que a gente poderia estar recomendando de alimentação para que ele melhore dessa flatulência? Tá.
Em primeiro lugar, assim, alimentos que são ditos vivos, assim, frescos, né? Eles têm muita quantidade de enzima neles. Então, a dica era comer mais frutas, ou então faz um suco de fruta, mas não ponha leite, pelo amor de Deus, nem açúcar branco, tá? É só a fruta. Ah, mas eu quero adoçar porque eu acho que o açúcar não tá o suficiente, né? O doce, o gosto doce. Então, pode pôr um pouquinho de mel, só que mel é remédio. Então, mel a gente tem que variar ele e não pode usar sempre o mesmo, tá? Porque ele é remédio, ele tem antibiótico, como o própolis também tem. Então, daí a gente tem que variar. Mas pode pôr um pouquinho de melado, você pode variar. Então, frutas, verduras, legumes, tudo muito fresco. Então, não pode assar, não pode fritar, não pode cozinhar. Tem Senão que mata as ser enzimas, suco, né? tem que ser suco, porque a temperatura muda o jeito da enzima, que a gente chama de conformação, o desenho dela. E daí ela já não tem mais a mesma função. É como se fosse um tijolinho para construir uma casa que, de repente, em vez de ficar retangular, ele fica redondinho, né? Isso. Vamos colocando de uma maneira, assim, bem mais simplista. Mas é uma dica ótima, quer dizer, sempre alimentos vivos, crus, de boa qualidade, se der, né? Evidente que sem agrotóxico, né? Por exemplo, chá de hortelã, a hortelã pode mastigar, ela fresca, ela também tem bastante enzima e ela também ativa as nossas enzimas. Então, ela é muito bem-vinda. Então, mastigar a hortelã, além de tudo, vai dar um hálito gostoso, né? Isso, gengibre também é outro que ativa bastante a nossa digestão, alecrim. Alecrim a gente pode mastigar, é que a gente não tem muito hábito de fazer chá de alecrim ou mastigar alecrim, mas pode também, que melhora bastante a digestão. No caso do gengibre, também cru, né, Odete? Também cru. O gengibre, o único problema, sabe aqueles de conserva que a gente vê em alguns restaurantes? A maioria deles, eles põem conserva no açúcar. Aí acaba perdendo alguns nutrientes do próprio gengibre, daí não é legal. Comprar a raiz. Então é melhor comprar a raiz. Pega, sabe, mais ou menos 1 centímetro, é a largura de um dedinho. Corta aquela rodelinha e faz um chá. Ou então rala ele e faz o chá ralado. Como ele é raiz, precisa ferver junto com a água. Se ele fosse folhinha, esperava a água ferver, quando ferve, põe a folha. Mas como é raiz, tem que ser junto. Tá vendo? Aqui tem uma pergunta também super interessante, porque daqui eu já estou vendo a Odete, assim, falar com vocês sobre aquele assunto que eu sempre digo, né? Todo mundo que eu trago, eu pergunto, gente, vamos falar um pouquinho sobre leite para que os nossos ouvintes do Mais Saúde não pensem que essa mania do leite, que não pode leite, derivados, que não sei o quê, é mania da Gisela. Daqui a pouco a Odete vai estar respondendo a seguinte questão que foi colocada aqui pela Lúcia Campos de Pinheiros. Diz que o marido dela parou de fumar tem 12 anos. Desde então, queixa-se de um pigarrinho na garganta, aquele, né? E diz que já passou em vários médicos, disseram que não era nada, só que isso incomoda e principalmente pela manhã. Ligue 0 operadora 11 2039 1410. O telefone da América. Hoje o programa Mais Saúde, recebendo a doutora Odete aqui, uma pessoa muito querida minha particularmente, que faz tempo que eu gostaria que vocês tivessem a oportunidade de contar com os conhecimentos que ela passa de uma maneira tão gostosa e tão eficaz. Porque do que ela já falou hoje, todo mundo pode pôr em prática. Odete, como a gente vai responder, quer dizer, você vai responder a pergunta da Lúcia, que nós acabamos de ler antes do intervalo, mas tem uma outra pergunta que eu sei que você vai fazer um link, né? Que foi Bárbara, a Ana Vieira, de Santana Lima, do Jardim São Joaquim, daqui de São Paulo, fez. Ana, obrigada por você ter posto esta pergunta no ar. Ela disse que outro dia ela assistiu o Globo Repórter e que o Globo Repórter fez justamente essa matéria que era necessário, imprescindível, que não se devia deixar de tomar leite, porque leite era muito importante, né? Aí ela dizia assim, que escuta aqui na rádio, nesse discurso nosso, né, do tipo, leite não é, leite de vaca não é feito para ser humano, leite de vaca é feito para o bezerro, né? E agora ela diz assim, aí eu assisto a reportagem que diz que pode, que é necessário, que deve. Como que a gente faz? Então, por favor, Odete, você poderia dar uma ilustrada nessa questão? E aí você já segue com a resposta da Lúcia, que eu acho que você vai conseguir fazer um link muito bacana. Na realidade,
Leite é muito importante no sentido de alimentar o feto, né? No sentido de alimentar o bebê de cada espécie. Então, o ideal seria a gente tomar leite da nossa mãe. Mas a natureza é muito sábia. Ela não dá leite para sempre. Ela dá leite por um período. Então, a gente tem que aprender o quê? A ingerir alimentos que tenham cálcio. Porque o leite, por não ser da nossa espécie, a gente produz substâncias inflamatórias quando a gente está entrando em contato com ele. Fora isso, ele também ativa o nosso sistema de defesa por não ser reconhecido como nosso e nem digerido por nós. Então, não são todas as pessoas que têm capacidade de digerir o leite depois da segunda infância, né? Então, até uns 7, 10 anos, a pessoa ainda digere leite. E tem pessoas que, se for, por exemplo, do tipo O de sangue, nem nessa idade digere leite porque não tem enzima para digerir o leite. Então, era melhor a gente pegar de outras fontes. Leite, né, é uma fonte de cálcio? É uma fonte de cálcio, mas não é totalmente disponível para o corpo. E como ele tem outras moléculas, tem gordura, tem muita proteína, isso não facilitaria tanto a absorção, tá? O que a gente pode ver? A selga tem muito cálcio, a água de coco tem cálcio, banana nanica tem cálcio, gergelim tem cálcio, semente de melão. Semente de linhaça tem cálcio, brócolis não, couve-flor tem bastante cálcio. Daí a gente poderia estar utilizando ele um pouquinho mais. E no caso, por exemplo, Odete, que a gente vê que existe toda uma campanha, e a mídia, logicamente, envolvida nessa campanha, em relação ao bendito do leite. Eu coloco aqui, não é só a minha opinião, eu coloco a minha formação profissional, porque a gente tem instrumentos necessários, cientificamente falando, e sabe-se por universidades como Harvard, que a cientificidade de Harvard é indiscutível. Então, você tem trabalhos publicados mostrando o quanto mais se bebe leite, maior é o número de câncer de próstata em homens, é maior o número de câncer de mama em mulheres. Então, é o que eu digo, eu coloco aqui, não a minha opinião, mas aquilo que eu sei, que eu aprendi e reconheço como verdade através da ciência e passo melhor para vocês. Então, a gente tem que ter muito critério, mas eu acho excelente quando o ouvinte questiona. O que acontece? Quando a gente começa a ingerir muito cálcio e a gente não absorve esse cálcio direito, ou ele fica no organismo, você começa a utilizar ele para outros processos. E, geralmente, nós somos uma pessoa inflamada. Muitas pessoas têm nível de inflamação muito grande. É que a gente pensa em inflamação quando a gente está doente, com uma garganta, com o olho, com o ouvido, com uma lesão na perna, numa articulação. E, na realidade, a gente tem vários tipos de inflamação no corpo. Quando essa inflamação demora muito tempo para ser consertada pelo sistema de defesa do nosso organismo, aquela célula ela começa a perder a potência de utilização. Quando ela começa a fazer isso, um monte de cálcio entra dentro dessa célula e ela se calcifica, avisando que aquilo não tem mais função, que é para virar um tecido morto de necrose ou um ponto de calcificação. Então, se você tem muito cálcio disponível no corpo, né, não utilizando mais em excesso, ele começa a fazer isso. Então, a probabilidade de a gente estar com um alimento que é muito inflamatório e que tem uma oferta de cálcio alto, é você propiciar coisas que estejam acontecendo no seu corpo, você está lesionando, matando um pouquinho mais rápido. E isso chama o quê? Cisto calcificado. Quanta coisa, né, Odete? Odete, fazendo um paralelo justamente com a questão da Lúcia, que falou que o marido parou de fumar já há 12 anos, só que ela não contou pra gente quanto tempo Lúcia, seu marido, fumou. Ele parou há 12 anos, mas quantos anos ele ficou fumando antes disso? Foi muito bem lembrado, né? E o pigarrinho, como que faz? Na realidade, o pigarro tem várias origens, né? Ela é uma irritação da mucosa, onde você responde com o pigarro. Então, tá irritando, a mucosa é como se ela estivesse pedindo uma ajuda, que ela não produziu substância suficiente para corrigir aquela irritação. Só que essa irritação pode ser de metal tóxico, que o cigarro tem muitos, tá? De substâncias tóxicas. Mas ele já parou de fumar há 12 anos. A gente tem substâncias que têm afinidade pelo sistema nervoso e tem outras que também têm afinidade pelo tecido gorduroso.
Então fica depositado no organismo. Então não sai, só porque ele parou, acabou, entendeu? Outra coisa, a gente tem uma mucosa, né, por dentro, avermelhadinha, rosinha, né? Boca, é muito fácil evidenciar isso, mas no nariz a gente tem pelinhos. Esses pelinhos, eles servem para o quê? Mandar embora coisas que não servem pra gente. Então, ajudar a empurrar. O cigarro, ele faz o quê? Ele inibe o crescimento desses pelos, ele diminui, a gente tem uma outra coisa de defesa, que é um muco, uma melequinha que ajuda a proteger a nossa mucosa. O cigarro também faz isso e vai lesionando. Quando ele faz isso, ele vai lesionando as camadas da mucosa. É como se fosse vários tijolos e você deixou muito poucos tijolos. Então, qualquer coisa que passa lá irrita. Às vezes, ela está tendo uma irritação de uma coisa que normalmente não causaria irritação. Outra coisa, fora o cigarro, tem 2 alimentos que produzem muita irritação de mucosa. Um produz irritação e muco, que é o leite. Novidade, né? Pois é, inclusive aproveitando aqui, a Patrícia Corrêa mandou um e-mail, né? É verdade sobre o leite, pois o Globo Repórter disse que leite faz até emagrecer. E manda um abraço. Então, tá aqui a resposta, Patrícia. E complementando, eis aqui a doutora Odete falando mais um pouquinho sobre o leite. É que assim, o detalhe não é o leite, é o cálcio, né? Só voltando do pigarro, então tem que dar uma investigada se o paciente está ingerindo muito leite ou derivados, né? Porque pãozinho de queijo também é de leite, né, gente? Exatamente. E não esqueçam, para fazer 1 quilo de queijo, precisamos de 10 litros de leite, né, Odete? Haja proteína, né, para fazer alergia. Então tem o glúten também, que é um dos principais componentes, né, da farinha de trigo que a gente utiliza muito. Então tem que ver se ele está com uma alergia a glúten, né, e ajudar a recuperar essa mucosa dele. Então como que a gente pode recuperar a mucosa, né, do paciente? Fazer couve na centrífuga ou bater no liquidificador e coar, porque tem que ser só o líquido para tomar. 2 dedinhos todo dia de manhã. O que vai ajudar? Vai ajudar a recuperar para fazer o muco dessa mucosa. Aí com isso vai aumentar o nível de proteção. Odete, como é que você pode explicar muco, mucosa um pouquinho mais fácil, que não é todo mundo que entende isso? Tá, a pele por fora, né, a gente tem uma pele por dentro. A pele por dentro, ela não tem queratina. E por quê? Porque ela não tem tanto atrito, então ela não precisa ter uma proteína morta. E daí ela chama mucosa, ela só muda de nome, que é mais avermelhada. Por que ela é mais avermelhada ou rosadinha, né? Porque o sangue, os vasos sanguíneos estão bem próximos. Então, por isso que ela tem uma coloração não pálida da pele. E na pele, os vasos sanguíneos estão na camada de baixo. Exato. E aí, o muco, onde que entra nessa história? Ela fica em cima, é como se fosse uma tinta. Quando a gente tem uma parede que ela é exposta a sol, a chuva, a gente não vai lá e passa uma tinta a óleo? Então, é como se fosse uma tinta protetora. Claro, ela não é a óleo, tá? Mas é uma tinta protetora, como se fosse assim, uma proteção que passa na parede, só que por dentro. Bárbaro. Então deu para vocês entenderem direitinho e acho, né, que a gente conseguiu colocar de uma maneira clara a nossa posição, porque é uma questão de postura, entende? Nós temos o livre-arbítrio, então, pela lógica, cada espécie tem o leite para sua própria espécie e automaticamente aquela pessoa que está recebendo, né, o leite da sua mãe tem todas as enzimas digestivas para aquele leite durante o período que precisa receber. Então, o bezerrinho tem todas as tesourinhas, que são as enzimas digestivas, para o leitinho da mãe. Tanto que Padre Léo até dizia que tem uma hora que tem que tirar o bezerro de perto, senão ele continua mamando e tem diarreia direto. Quer dizer, leite tem uma fase específica, mesmo na sua própria espécie. Bom, tem um monte de pergunta aqui, Odete, então eu vou ser bem rapidinha para ver se a gente consegue dar conta de todas. Mas olha, o que a gente não conseguir, Odete vai voltar, né, Odete? Vocês já viram que a Odete vai dar plantão aqui pelo menos uma vez por mês. A Lídia, do Parque do Lago, diz que tem artrose na coluna, hérnia de disco, bico de papagaio, desvio e diz que falou que tomar cálcio D era bom. Isso é verdade? Esse cálcio é bom para isso? Na realidade, reposição de cálcio deve ser feita quando o paciente apresenta osteopenia ou osteoporose. Qual que é a diferença dos dois? Um está começando a perder cálcio, mas não é uma quantidade muito grande ainda, então é a osteopenia. Quando essa quantidade já está afetando áreas maiores ou em vários locais, daí ela chama osteoporose.
porque é como se fosse poros mesmo, buraquinhos no osso que começam a ficar grandes, tá? Então, o cálcio é para essa situação. Artrose, artrite reumatoide não é para reposição de cálcio, tá? Qual que é a diferença? A artrose tem cálcio, mas em vez do cálcio estar dentro do osso, está para fora. Então, uma pessoa ela pode ter osteoporose no osso e pode ter artrose junto. Conclusão, cálcio no lugar errado. Exatamente. Tá? Então, o que está acontecendo com essa paciente? Ela está muito ácida, mas não é o estômago ácido. Ela está tomando ou comendo toxinas que não estão equilibrando a condição química dessa região. E daí ele começa a depositar cálcio para fora. E a artrite reumatoide é uma doença autoimune. Então, o organismo olha para sua articulação e fala, eu acho que você não é minha. E começa a atacar. Então, são coisas diferentes, devem ser tratadas de forma diferente. Mas a reposição de cálcio, tanto para uma quanto para outra, depende se estiver associado à osteoporose. No caso, Odete, para uma pessoa que tem artrose, hérnia de disco, bico de papagaio, tem algum alimento, alguma coisa que você sugere que alivia, enfim? Na realidade, a gente tem que imediatamente tirar 2 alimentos do paciente. Leite e derivados, por causa das inflamações, isso já diminui muito aqueles inchaços nas articulações, né, nas juntas, como a gente fala. E a outra coisa é derivados de glúten, alimentos que tenham glúten. Então, macarrão que tenha farinha de trigo, pão, tudo isso precisa ser tirado rápido. E trigo, tanto faz, inclusive, o integral nessa hora, tanto né? Tanto faz. E outra coisa, uma das coisas que a gente dá bastante no consultório é pedir para o paciente fazer chá de orégano. Ele é docinho, então não precisa adoçar, pode adoçar com mel, mas não precisa adoçar. Na artrite reumatoide, a gente pede até para não adoçar muito com mel, porque ele pode ser alergênico. Então, a gente não deve usar ele toda vez, tá? E então, um chazinho de orégano. Orégano ajuda bastante a diminuir dor articular. Bom, Lídia, tá aí uma receita bárbara. E no próximo bloco, nós vamos rapidinho ler todas as questões e a Odete rapidinho vai dar uma dica para cada uma delas. Estamos apresentando Mais Saúde. Você confere agora para ver a vida acontecer. Dicas para um novo estilo de vida com Ricardo Sá. Você não pode e eu não posso levar adiante a minha experiência com Deus de qualquer forma. Deus não entrou na nossa vida de qualquer jeito, nem para qualquer coisa não. Deus entrou na nossa vida para nos santificar, para realizar aquilo que é o seu maior anseio, que é entrar em nossas vidas, entrar em nossos corações, nos fazer cada vez mais plenos de sua presença, para que sejamos desde já, aqui nesta terra, neste lugar de peregrinação, santos como Ele é santo. Deus entrou na sua vida para que você seja santo, santificando-se, santificar quem está do seu lado. Agora pegando a coisa assim para valer, o que foi que houve com você? Você ouviu Pra Ver a Vida Acontecer com Ricardo Sá. Tem muita gente sendo conquistada pela América, porque aqui você fica por dentro dos lançamentos da música católica. Porque a cada dia tem novidades em nossos programas. Sou Cátia Oliveira, da comunidade Aliança de Misericórdia. E toda a nossa equipe trabalha para levar Deus ao seu coração. É o que nós clamamos nessa maratona de oração. Divulgue você também. Rádio América M1410, uma canção nova em sua vida. Avisão ouvinte da Rádio América. No dia 5 de maio, você que tem a camiseta da rádio é convidado a divulgar a nossa emissora no Cairós de Cura e Libertação. Vamos vestir a camiseta e convidar a todos os que a gente encontrar a sintonizar a M1410. Entre nessa conosco. Vista a camiseta da América no dia 5 de maio e vamos rumo ao Cairós no ginásio do Ibirapuera. Rua Manuel da Nóbrega, 1361, Paraíso, São Paulo. A gente se encontra lá. Olá, sou Luzia Santiago e também estou aqui na Rádio América. Reina em Mim é um novo CD de Newton Júnior pela gravadora Canção Nova. São 13 faixas que nos convida a louvar e agradecer a Deus. Ser de Deus e de Deus somente. Essa é a resposta de um coração apaixonado por Deus. Adquira já o seu. 0 Operadora 12 3186 2600 ou acesse loja.cançãonova.com. Produtos Canção Nova. Presentes que transformam vidas. A qualquer momento, aqui na América, vencendo aflições, alcançando milagres. Não te desesperes, não te afobes, tudo
tudo nessa vida passa. As direções de Márcio Mendes para você enfrentar os desafios da vida. Rádio América. 12h29. Tudo começou com um encontro promovido pelo Papa João Paulo II em 1984. Queridos jovens, Cristo chama, Cristo quer andar com vocês. Foi um encontro de amor, sonhado por Deus e abraçado pelos jovens. O testemunho de João Paulo II foi muito importante para a minha vida, né? Vozes que precisavam ser ouvidas e um coração pronto para acolhê-las. Jornada Mundial da Juventude 2013. Ide e fazei discípulos entre todas as nações. Rádio América. Estamos apresentando Mais Saúde. Bom, Odete, agora nós temos que dar conta, porque tem de pergunta aqui, eu gostaria que nós contemplássemos a todos. Vamos lá. João Batista Jardim Bandeirante diz que ele e o filho de 3 anos, quando gripados, resfriados, tomam melhoral infantil e melhoramos. Tomam por conta própria. Quer saber se isso faz mal? Não é positivo, nem para suas articulações futuramente falando. Ajuda a estimular a depósito de cálcio fora da articulação, não ajuda a repor tecido conjuntivo, e onde a gente tem isso, né? No sangue, na articulação, no tecido conjuntivo propriamente dito, colágeno, elastina. Então não é positivo tomar de forma inadequada, não. O que a gente pode fazer é o quê? Fazer um chá de limão, ou então bate o limão com a parte branca, tá? Você bate o limão, depois você pode fazer o quê? Você pode incorporar mel, e sempre variando o mel, principalmente mel de laranjeira, que é legal, ou de cipó açul. Pode incorporar o que também dentro disso? Uva, também ajuda a aumentar a imunidade, melhorar a microcirculação rápido, tá? Chazinho de gengibre também, um chazinho, um outro chá que ajuda a melhorar bastante a imunidade. Você pode fazer o chá da casca do limão, só que daí você tem que lavar bem o limão e não ser muito alérgico de pele, porque senão pode piorar alergias. Odete, quando você falou para ele fazer um suco daquele limão para fazer o chá, né? Que Isso. você falou, só da parte branca, então descasca e só deixa a parte branca. A parte branca, daí pode bater no liquidificador ou você fazer, ou cozinhar ele inteirinho. Tá. E tomar aguinha. Tá, ótimo. Olha que dica boa. A Maria Lúcia, da Vila Campo Grande, faz uma pergunta que é em relação à unha de gato em gotas, se é bom e eficaz para mioma. Nós não lemos nada na literatura científica sobre isso, Eu né? também não, eu vou ter que dar uma pesquisada sobre isso. Para mioma eu não sei, preciso dar uma olhada. E Maria Lúcia, você pede se há contraindicações? Então, a Odete ficou de fazer uma verificação, a gente vai voltar com a Odete aqui, ela vai responder e pode deixar que a gente te liga para avisar o dia que ela estiver aqui respondendo a tua questão. Combinado. A Rafaela, do Parque do Lago, que perguntou sobre assunto de coluna, então está amplamente contemplada essa questão quando você respondeu ali sobre hérnias e companhia. Temos aqui o Cláudio, do Jardim Elizabeth, falando sobre aquelas pessoas que tomam muitos remédios e que têm efeitos colaterais, como é que isso pode ser evitado. Sabe aquela coisa? A pessoa tem diabetes, daí já teve um AVC, hipertensão, tem arritmia cardíaca, sabe aquelas complicações e que para cada um acaba tomando um remédio? E aí, Odete? Na realidade, o remédio ele não age num único lugar, num único órgão. Porque imagina que é como se o nosso corpo é como se fosse o planeta Terra. Só que um país se comunica com outro. Então ele não é de forma isolada. Então também não deve ser tratado de forma isolada. O que eu vi, as patologias, né, as doenças que foram relacionadas aí, todas têm uma coisa em comum: deficiência de magnésio. Magnésio, gente, lembra? Olhou verdinho, tem magnésio, Tem magnésio, né? Então, isso gente, mesmo. capricha no verde. Quanto mais verde escuro, mais magnésio tem. Então pode ser cozido e pode ser cru. Tanto faz. Mas sempre utilizando verde escuro. Maria Gisalda, do conjunto residencial aqui de Guarulhos, do residencial Paz de Barros, ela diz que não consegue tomar adoçante. Pergunta se pode usar açúcar mascavo ou o que a doutora pode indicar. Bom, Maria, eu já fiz aquela dica de 14 dias sem nada. Se você não conseguiu, eu até prefiro que você, né, Odete, consuma o açúcar mascavo ou o demerara no lugar do adoçante, né, Odete? Perfeito. Adoçante a gente não é muito simpatizante. Bom,
Temos aqui também a Maria dos Anjos, do Parque Grajaú, que, por favor, doutora Odete, poderia me falar um pouco sobre o que usar para queimação e azia no estômago? A gente começou a falar, né? Na realidade, quando a gente fala de mucosa, a gente já fala um pouco disso. Couve e manteiga, passa na centrífuga, ou então faz o quê? Crua, né? Crua. Ou então bate no liquidificador, coa e toma aquela aguinha. Pode ser água de coco, também ajuda a fazer, também a repor isso e melhorar esse sintoma. E aveia, só que a aveia não vale fazer com leite. Então pode fazer cozidinha com água, tá? E daí toma. Utilizar aquela aveia de flocos finos, não a de floco inteiro, como ela estivesse quebradinha. Perfeito. Tem a Ana Vieira, aquela que fez aquela colocação ótima sobre o programa do Globo Repórter, e ela diz que também ela tem hipotiroidismo, diz que toma xenical com receita médica, tá? E diz que quando toma dá muita dor de estômago, diz que tem gastrite crônica. Ela pergunta se deve parar, enfim, qual a nossa opinião. Ana, de todo jeito, uma coisa a gente já pode dizer. Médico, quando ele receita, porque só ele receita remédio, nós nutricionistas não podemos receitar a não ser suplementos, tá? E mesmo assim a gente só pode receitar algo que seja tomado, tópico, tipo pomada, essas coisas a gente não pode, né? Então, quem retira o medicamento é o médico. Então, o ideal seria você voltar e comentar com ele. Porém, para esse assunto da gastrite, a Odete já deu umas dicas muito boas, né, Odete? Água de coco, aveia, couve e manteiga. A outra que ele falou que ela estava com gases, o que ajuda a reduzir gases, a gente também tinha falado no comecinho, que é hortelã, gengibre, também ajuda bastante a diminuir os gases e alecrim. E a Alessandra, de Santa Terezinha, ela gostaria de uma sugestão para uma dieta para a mãe dela que está na menopausa. Ai, menopausa. E diz que o programa tá ótimo, viu, Odete? Olha, pode fazer o quê? Pode fazer chazinho, né? Chá do quê? Folha de amora, pode fazer. Folha de abacateiro também ajuda, tá? Soja, a gente não deve abusar muito não, tá? E o melhor produto da soja para essa fase da mulher é o tofu. Como o tofu, o gosto, eu falo que é característico, né? Na realidade não tem muito gosto, a gente pode misturar outras coisas junto para ajudar. Então a gente pode bater com orégano. Vocês já viram que eu adoro orégano, né? Não, fora que orégano é tudo de bom, né? Adorei as dicas do chazinho de orégano. Para que é bom mesmo? Ele diminui bastante dor. E eu dou uma outra dica, tá? Usem orégano fresco, já vende, é fácil. Para cultivar em casa também, ele cresce bem fácil, entendeu? E é uma delícia, bem diferente daquele outro. Olha quanta dica bacana. A Thaís Raquel, com aquele problema habitual de nós mulheres, o intestino. O que você sugere? Na realidade, o intestino pode ser um monte de coisa. Primeiro, ela tem que tomar bastante água, principalmente de manhã. Então, toma 1,5 litro mais ou menos de manhã e um meio litro, uns 800 ml na parte da tarde, tá? Outra coisa, precisa ver como tá essa lombar. Se o bumbum tá muito arrebitadinho, a lombar pode estar fora do lugar. E daí a estimulação elétrica que sai da lombar para ajudar a movimentação de mandar as fezes embora não é feita. Tem que comer um pouquinho mais de fibra e mais magnésio, porque o magnésio, além de relaxar a musculatura para ajudar a liberar essas fezes, ele também ajuda a fazer água. Quando ele está em bastante concentração dentro do intestino, ele junta água, e daí as fezes hidrata, e daí fica muito mais fácil elas saírem. Tá vendo você que falou que estava ressecada? Agora, nesse caso da lombar, um alongamento, você falou? Alongamento. Olha quanta dica alongamento bacana. Ou procurar um quiropata para poder encaixar isso, né? Bom, temos aqui também a Débora do Parque América. Gostaria de saber se não é recomendável tomar leite, se isso é para qualquer pessoa. Na realidade, precisa ver se ela digere ou não, mas leite é muito restrito, né? A gente é muito particular, mas muito restrito, porque ele é muito inflamatório. Tá. A Maria Rejane da Vila Ré também adorando o programa, diz que está ótimo, quer participar do sorteio. Tem aqui a Maria Das, do Jardim Elizabeth, que diz que tem gordura no fígado, bursite e tendinite, tá? E ela diz que sempre toma diclofenato ou piroxicam. Vocês não sabem as caretas que a Odete faz aqui quando a gente fala esse nome. Fazem mal para o fígado esses dois compostos, vamos dizer assim?
Faz mal não só pro fígado, como pra mucosa, lembra? A pele por dentro, ele ajuda a destruir bastante. Lembra que eu falei que é como se fosse uma tinta protetora? Uhum. O diclofenaco, ele destrói isso, tá? É normal, é como ele funciona. Porque essa substância que é uma tinta protetora, ela também provoca inflamação, a mesma família. Só que quando eles vão lá e começam a inibir isso, ele inibe todas, não é uma só, inibe todas. E a outra, uma faz proteção e a outra não. A outra causa inflamação. Então não é muito positivo não utilizar de forma frequente. E para o fígado, tem uma plantinha que é legal lá tomar um chá, né? Ou procurar utilizar, que chama Milk Thistle, que é cardo mariano, que chama, também com outro nome, né? Que tem princípio ativo, que é o princípio ativo conhecido, é a silimarina, que ela ajuda também a desintoxicar o fígado, né? E utilizar, fazer uma dieta desintoxicante de fígado. Pois é, eu vou escolher 2 perguntas, porque não dá mais tempo, e eu prometo para vocês que as que ficaram faltando, a gente bota a Odete aqui de novo para responder. A Maria José, de Piraporinha, ela quer saber se esse negócio de suco desintoxicante, se realmente funciona, ou se traz algum prejuízo para a saúde. E de quebra, tem a Guiomar, lá do Embu, do Jardim Fabiana, que diz assim: doutora Gisela, não tomo leite. Meu médico mandou tomar remédio para a falta de cálcio, mas ela disse que não comprou. Diz que está tomando leite molico. Eu não entendi, Guiomar, porque leite molico, o leite molico é leite também. E ela pergunta se faz bem. Leite é leite, tá? O molico também é leite. Então, ele se enquadra também no outro processo. Claro, tem algumas diferenças, mas ele também se enquadra no processo inflamatório, sim, tá? E esses sucos desintoxicantes, funcionam, Odete? Funciona, mas o que acontece com os sucos? Às vezes a pessoa só usa isso de uma forma muito aguda e não sabe o que está acontecendo com o resto do corpo. Então, quando você está tirando alguma coisa do corpo, como que você tira? Você tira por 3 vias. Ou pelas fezes, ou pela urina, ou pela pele. Então, começa a acontecer o quê? Aparece um monte de espinha, perebinha na pele, ou então o rim não está bem, e ele vai lá e sobrecarrega e aparece dor no rim, cálculo renal, cansaço, escamação na pele, escamação no ouvido, que na realidade é um reflexo. Então, tudo que tem que se fazer, começa um processo de desintoxicação, começa pela manhã, toda manhã você faz. Toda manhã você pode fazer o quê? Pegar uma melancia, corta a melancia em 4, bate 1/4 de melancia e naquela manhã você só toma aquilo. Pode bater com a semente, com a parte vermelha e com a parte branca, tá? Pode ser melancia, um outro dia você pode fazer melão, só que não, melancia e melão não pode misturar com nenhuma outra fruta. Mas faz pela manhã, faz uma semana. Depois você faz mais outros tipos de suco. Sucos verdes tem muita clorofila, muito magnésio. O magnésio ajuda a desinchar bastante, principalmente o sistema linfático. Então aquele aspecto inchaço diminui no paciente. Fazer chazinho de alcachofra, comer fundo de alcachofra também ajuda a desintoxicar. Tá na época. Olha, gente, eu realmente acho que o nível de informações do programa de hoje bateu o recorde. Querida, escolhe pra gente contemplar, por favor, tá aí à vontade. E olha, tem a Dircilene, que pergunta sobre uns lactobacilos vivos que tem ajudado no intestino, que diz que coloca uma colher rasa de açúcar mascavo no copo e esses lactobacilos deixa 24 horas e que toma todas as manhãs em jejum. Ela diz que tem ajudado bastante. É saudável? Posso continuar tomando? Então, nós estávamos conversando aqui, seguinte, se você tiver esse lactobacilos que você possa mandar uma amostra pra gente, a gente vai dar uma verificada exatamente do que se trata, aí a gente compartilha essa informação não só com você, como com os ouvintes do Mais Saúde também, né, Odete? Isso, agora o lactobacilos, um ótimo horário para tomar é à noite, tá? Durante o dia ele melhora bastante a digestão e à noite dá tempo dele fazer família dentro da gente, porque ele não é uma substância que entra e sai, ele tem que ficar. Então, ele vai ter que fazer a casinha dele lá em cima da mucosa, fazer filhinhos, entendeu? Então, à noite, por que à noite? Porque o movimento do intestino é menor à noite, a gente não vai no banheiro. Então, com isso, dá tempo dele se fixar. Odete, estamos em cima da hora. Quero agradecer profundamente pelos meus ouvintes, de todas as informações que você deu, que foram valiosíssimas e tenho certeza que vai, assim, ajudar e contribuir com muita gente. Eu desejo a todos que uma profunda luz de paz invada as suas mentes, a sua casa, trazendo muita luz. Amém. A luz do Cristo na vida de todos nós. Obrigada, Odete. Obrigada a vocês.
Uma canção nova em sua vida. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento, me levanto, conheces meus pensamentos. Deitado, quer andando, sabes todos os meus passos, e antes que haja em mim